Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Responderam eles: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram então os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. Cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou eu sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Que ele está sentado. Meus irmãos, aqui nós temos uma bela parábola do Senhor, uma bela história que tem muito a nos ensinar. Nós vivemos em tempo, e vocês podem perceber isso no dia a dia, da síndrome do superiorismo. Todo mundo quer ser superior. Não importa qual é a discussão, não importa qual é o diálogo. Se é time de futebol, está lá cada um querendo defender o seu, dizendo que o seu é melhor. Mesmo se for até um flamenguista. Ele está lá, dizendo: não, o Flamengo é melhor. Se você chegar numa roda de jogadores de futebol, você vai ver eles discutindo, eu jogo melhor, porque eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Se é conhecimento de informática, porque eu sei isso, eu sei aquilo. Se é conhecimento de moda, porque isso é assim, isso é assado. Se a gente começar a perceber o discurso da população, nas suas conversas, nos seus bate-papos, momentos de descontração, você vai ver que o desejo de se ver no nível superior dos outros, ele é muito forte no ser humano. E é algo que nós precisamos nos preocupar quando desejamos ser verdadeiros cristãos. Jesus, ele contou essa parábola. E é uma parábola extremamente interessante. Todas as parábolas que Jesus contou, todas as histórias que Jesus contou, ele queria transmitir um ensinamento. E geralmente ele usava o contexto da época e geralmente estava muito vinculado ao que estava acontecendo naquele momento. Se nós, por exemplo, olharmos o capítulo 19, a gente vai ver Jesus se encontrando com um jovem rico, e a gente conhece muito bem essa história. Chega um jovem para o Senhor Jesus e diz: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus questiona ele, porque me chama bom, para fazer ele refletir sobre as palavras. Jesus disse: Você tem cumprido os mandamentos? Todos, na risca. Sei todos: não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe, não seja idólatra, tal, tenho cumprido todos. Ou seja, o jovem rico pensou que já estava com o pé no céu, já estava com o pé no reino de Deus. E daí Jesus, sabendo que ele era rico, disse:
tudo bem, falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo que você tem e entrega para os pobres. Jesus identificou que a riqueza estava no trono do coração dele. E daí aquele jovem sai triste e não faz o que Jesus, então, propôs para ele. Daí Jesus faz um discurso, dizendo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, assim como um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu estava dizendo aqueles que colocam a riqueza no trono do seu coração. Mas Jesus diz, para Deus nada é impossível. Daí veio Pedrão, os 12 ouvindo ali, Pedrão dá um passo para frente e diz, e Senhor, e nós? E nós? Nós largamos tudo para te seguir. Nós largamos família, profissão e tal, e aí, o que nós vamos receber? Daí Jesus então diz que aqueles que largarem tudo por amor ao Senhor receberão 100 vezes mais nesta vida e muito mais na vida do porvir. E Jesus, é claro, para não deixar barato, ele emenda com essa história. E ele diz, olha, o reino dos céus, ele funciona da seguinte forma. Ele é como um senhor que saiu no tempo da colheita das suas terras para contratar colaboradores, contratar funcionários. E naquela época era normal, os funcionários que não eram pagos mensalmente, que não tinham um vínculo com nenhum senhor, eles iam para a praça. Porque lá todos sabiam que teriam trabalhadores para ser contratados. Nas praças da cidade estavam lá. E a Bíblia diz que, na história que Jesus conta, esse senhor, ele vai para a praça e chama, em torno das 6 horas da manhã, alguns dos trabalhadores que estavam lá dispostos a trabalhar. Venham vocês, venham trabalhar na minha vinha. Ele volta depois às 9, vê mais alguns homens na praça. Não se sabe se é a mesma praça, enfim. Venham vocês, venham trabalhar na minha vinha, porque estão aí parados. O Senhor, ele repete isso ao meio-dia e às 3 da tarde. Chama todos que estão na praça, desocupados, a ir trabalhar na sua vinha. E a Bíblia diz que, faltando 1 hora para acabar o expediente, em torno das 5 horas da tarde, acabava às 6, lá vai de novo o Senhor para a praça e encontra alguns dos trabalhadores lá parados e diz, o que deu que vocês não estão trabalhando? E os empregados dizem, ninguém nos contratou, estamos aqui esperando. Então venham também trabalhar na minha vinha. E aqueles trabalhadores então trabalharam 1 hora só. E daí, na hora do acerto, deu às 6 horas, bateu o sininho lá, na hora do acerto o administrador chama todo mundo. E o Senhor diz, olha, você faz o acerto primeiro com aqueles que chegaram por último, e dá 1 denário para eles. Lá estão eles, recebe 1 denário. Quando vem os que chegaram às 3, recebe 1 denário. Os que chegaram ao meio-dia, 1 denário. Os que chegaram às 9, 1 denário. Os que chegaram às 6 da manhã, também receberam 1 denário. Daí a história de Jesus diz que eles ficaram indignados. Aqueles que chegaram às 6 da manhã. Mas o Senhor está sendo injusto, porque nós estamos aqui trabalhando o dia inteiro, recebemos 1 denário, e esses que trabalharam 1 horinha, receberam também 1 denário. Daí o Senhor faz algumas repreensões, dizendo, eu não tinha combinado com vocês que pagariam 1 denário, então não estou sendo injusto, paguei o que cumpri. E outra, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Como então que eu estou sendo injusto? E assim o Senhor termina a história dizendo, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E claro, está falando do quê? Do reino dos céus. As pessoas que estarão no reino dos céus. Antes de entrar nas aplicações desse texto, 3 coisas para a gente refletir. Primeiro, eu acho muito interessante quando o Senhor Jesus, ele compara o reino dos céus com o trabalho. E se você pegar as outras parábolas que Jesus contou, falando do reino dos céus, ou reino de Deus, você sempre vai ver alguma coisa vinculada ao trabalho ou à atividade. Você não vai ver Jesus comparando nas suas histórias o reino do céu como um campo de férias, porque o reino dos céus é como um spa, onde você vai apenas para fazer massagem, deitar na beira da piscina, receber suquinho, comida o tempo que você quiser. Não é isso. Jesus, ele deixa bem claro que quem se envolve com o reino está vinculado ao trabalho.
E isso aqui já é uma verdade interessantíssima, importante, que a gente precisa levar muito a sério para as nossas vidas. Queremos estar envolvidos no reino de Deus, precisamos trabalhar em prol desse reino. Vida cristã, meus irmãos, não é colônia de férias, não é descanso, mas é trabalho. Uma outra coisa interessante que a gente vê aqui é que justamente foi o Senhor que saiu para contratar. É claro, Jesus estava falando do reino dos céus, uma coisa totalmente fora da lógica humana. Naquela época, era comum os empregados ficarem lá esperando para ser contratados, mas era um dos encarregados que iam lá. Raramente era o senhor da vinha que ia lá fazer o convite para os empregados. Mas como Jesus estava falando da salvação, foi o que Ele fez por nós. O próprio Deus desceu, se tornou homem e nos salvou. E uma outra coisa interessante é justamente que Jesus ele conta na história algo que não era comum de acontecer. Os últimos contratados seriam os primeiros a ser pagos. Esse problema todo que surgiu podia ser evitado. Imagine, aqueles que foram contratados primeiros, né, eram chamados para o acerto, está aqui um denário conforme combinado. Eles saíam, os que chegaram às 9, está aqui um denário, né, mas nada disso. Ele contratou o primeiro, chamou para o acerto primeiro aqueles que foram contratados por últimos, justamente porque o Senhor queria nos ensinar algumas preciosidades a respeito desse texto. E eu coloquei aqui então, agora entrando no assunto que nós precisamos aprender, irmãos, eu coloquei pelo menos 3 riscos perigosos, que nós, como cristãos, precisamos evitar. O primeiro dele é o risco da ingratidão. O risco da ingratidão. Os empregados que reclamaram, que foram ingratos, aqueles que chegaram às 6 horas da manhã, eles receberam aquilo que havia sido combinado. E é interessante que o texto faz questão de mostrar, na história de Jesus, que quando o senhor da vinha chega às 6 horas da manhã para contratar eles, diz: vocês aceitam trabalhar por mim por 1 denário? Que era um salário muito justo para um trabalhador daquela época pelo dia de trabalho. E a gente precisa levar em conta que aqueles homens que estavam lá na praça, todos eles não tinham a certeza que seriam contratados naquele dia. Era muito comum passar o dia inteiro e eles não serem contratados. Muitos iam para casa de bolso vazio, sem condições de levar um alimento para a sua família. Mas aqueles homens, eles estavam com foco tão errado, que eles foram ingratos e não reconheceram as vantagens que tiveram. As vantagens de estar trabalhando numa vinha, as vantagens que eles tiveram de ter a certeza que no fim do dia eles teriam algo para levar para casa, a vantagem de que os últimos, né, aqueles que passaram lá a tarde inteira, o dia inteiro lá na praça, eles estavam sem a certeza que teriam que levar para casa, estavam preocupados, com medo de que não teriam trabalho. Os que foram contratados primeiros não, passaram o dia com certeza, com segurança, tendo realmente algo com que eles poderiam alimentar a sua família, mas nada disso eles prestaram atenção. Eles apenas focaram nos outros e começaram a fazer comparações, e isso gerou uma grande ingratidão no coração deles. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado em nossos dias, para nós não cairmos no erro e no perigo da ingratidão. A ingratidão, ela sempre fez parte da humanidade. Se você acompanhar, principalmente, né, o Senhor ele é fantástico ao mostrar as histórias bíblicas para nós. Desde o chamado do povo de Israel e a libertação deles do Egito, fica bem claro que é um povo difícil, um povo ingrato. Eles eram escravos, irmãos. Sabe o que é passar centenas de anos sendo chicoteados, tratados como animais, como burro de cargas? Não tinham direito nenhum. A Bíblia diz que os seus filhos homens, que nasciam homens, eram mortos, eram jogados no rio para ser afogados.
E daí vem o Senhor, levanta Moisés para libertar aquele povo. O Senhor tira eles de lá, abre o mar, afoga os inimigos. O Senhor faz chover pão do céu. O Senhor manda coluna de fogo durante a noite, nuvem para proteger do calor durante o dia, faz sair água da rocha, faz codornizes vir para trazer carne. E o povo tem coragem de reclamar, murmurar e ser ingrato ao Senhor, dizendo: ah, que saudade do Egito, ah, que saudade da cebola do Egito, Moisés nos tirou de lá do Egito para nós morrermos aqui no deserto. Ingratidão. Isso é algo muito perigoso em nossos dias, meus irmãos. Nós precisamos ter cuidado para não ser ingratos com o Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus. O fato de você estar aqui hoje, chegar ao fim do ano de pé, chegar ao fim do ano na casa do Senhor, chegar ao fim do ano poder sentar do lado da tua família, chegar ao fim do ano poder levantar as mãos, estar bem de saúde, é motivo de gratidão ao Senhor. Portanto, meu irmão, seja mais grato. Seja mais grato. Nós precisamos ser gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Irmãos, nós temos visto muitos quererem ser o primeiro. E não são gratos ao Senhor, porque o tempo todo estão apenas olhando para os outros e se comparando. Nós vemos, por exemplo, as igrejas. Quando eu falo igrejas, denominações, igreja só tem uma, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Mas nós vemos, por exemplo, a igreja católica batendo no peito, porque nós somos a primeira. Igreja só teve uma, nós somos também igreja católica. Católica quer dizer universal. O problema foi quando a igreja universal de Cristo se tornou romana. Ano 313, Constantino, o imperador, se converte e vira, liga o Estado com a igreja e vira essa bagunça toda que nós vemos durante a Idade Média. Ali nasce a Igreja Católica Romana, totalmente diferente. Até hoje os católicos batem no peito e dizem: nós somos a verdadeira igreja, nós somos o primeiro. Daí nós vemos depois, com a reforma de Lutero. Eles viram que estava tudo errado, totalmente incompatível com o Evangelho, e surge então a reforma protestante, que foi uma bênção. Surge a igreja luterana, mas com o tempo se esfriam. E daí, eles também não, porque nós reformamos a igreja. Nós sim somos o primeiro a voltar lá para o Evangelho. E daí depois surge nós pentecostais, batendo no peito e dizendo: não, mas os luteranos, os reformados, esfriaram. Nós sim somos a igreja do avivamento. E tem esse grande problema até os dias de hoje, onde todos querem ser o primeiro, mas se esquece de reconhecer que nós não somos nada, e precisamos reconhecer que tudo vem de Deus, tudo é para Deus, e assim agradecer o nosso Deus, agradecer ao privilégio da salvação que nós temos. Aqueles homens, coitados, eles estavam tão preocupados com as coisas terrenas, que esqueceram de reconhecer a salvação, esqueceram de reconhecer o privilégio de estar trabalhando na vinha do Senhor. E nós, meus irmãos, temos hoje o mesmo desafio. Essa parábola Jesus contou, é claro, Jesus queria dar uma cutucada nos apóstolos, dizendo: vocês são os primeiros a chegarem, vocês são os primeiros a ouvirem as boas novas do Evangelho, mas vocês precisam perseverar, precisam manter essa alegria. E também Jesus queria dar uma cutucada nos judeus, que se achavam a última bolacha do pacote, porque era da linhagem do povo escolhido. Para eles, os gentios não tinha significância. Mas Jesus vem falando: não, olha, os últimos serão o primeiro, os primeiros serão os últimos. Nós precisamos, irmãos, aprender a valorizar a nossa salvação, o privilégio de estarmos na vinha do Senhor. Tudo isso é consciência da graça. A gente evita o pecado da ingratidão quando todo dia, como um cristão, eu trago na minha mente a verdade da graça de Deus. Que eu não sou salvo pelos meus méritos, pela minha quantidade de trabalho, por aquilo que eu posso fazer. Eu sou salvo é pela graça de Deus, é bondade do Senhor, é misericórdia. Foi Ele que veio, Ele morreu na cruz, e se não fosse isso, eu estava perdido. No reino,
toda recompensa deriva da graça de Deus e não do mérito humano. Portanto, meu irmão, seja grato ao Senhor. A gratidão, ela acontece quando eu reconheço que não sou nada, quando tudo que eu tenho é bondade do Senhor, Ele que me deu a oportunidade de estar aqui na vinha dEle trabalhando, e eu falo isso com as minhas palavras e com as minhas atitudes. Precisamos ser gratos. E é claro, quem não aprende a ser grato ao Senhor, raramente saberá ser grato aos homens. Um culto como família, se a gente entrasse nesse assunto, meus irmãos, sobre gratidão, meu Deus, dava de falar de tanto assunto, né? Vivemos uma geração de filhos ingratos aos pais, né? Onde pai e mãe é visto como fonte de dinheiro, né? Só recebe um elogio, só recebe uma palavra quando o filho quer um dinheiro, quando me dá, mas é raro os filhos que de coração agradecem aos pais, honram os pais, e não só adolescentes, jovens, crianças, muitas vezes adultos, né? Vê os pais apenas como uma fonte para sugar, mas não honra pai e mãe, não é grato pai e mãe, nunca chegou para o pai e disse: pai, te agradeço porque tu investiu na minha vida, nos meus estudos. Pai, te agradeço porque, mãe, todo dia está lá a roupinha lavada, passada. Te agradeço pela comida, te agradeço pela casa. Pai, mãe, eu te agradeço por isso, por aquilo, pelos conselhos, pelas orações. Nós precisamos ser gratos. Marido à esposa, esposa ao marido. Irmãos, não podemos cair no perigo de sermos pessoas ingratas. Ingratidão é pecado, e ela vem trazendo junto com ela outros males perigosos, que é o que nós vemos aqui, né? A ingratidão, ela está atrelada com outro risco perigoso que nós vemos bem claro aqui, a inveja. A inveja é um risco que nós precisamos fugir. Aqueles homens que reclamaram, chegaram 6 da manhã, trabalharam o dia inteiro, mas ganharam no final do dia o combinado. Receberam 1 denário, conforme o senhor da vinha tinha falado para eles. Mas a tristeza deles não era porque eles tinham recebido pouco. A tristeza deles era porque os outros foram abençoados também. Os outros tinham ganho mais do que talvez mereciam. O nome disso, irmãos, é inveja. Nós vivemos em tempos muito parecidos com o que o Senhor está falando, né? Egoísmo, onde nós não conseguimos celebrar a vitória dos outros. Pelo contrário, nós só conseguimos celebrar a nossa vitória. E é um perigo muito grande isso, meus irmãos, porque isso nos afasta de Deus. Se você abrir a tua Bíblia lá no Salmo 73, você vai ver um dos salmos mais fortes que eu acho da Bíblia. O Salmo de Asaf, um maestro dos corais do tempo do rei Davi, líder do louvor da igreja, né? Líder do louvor lá do templo, líder do louvor do tabernáculo, era o homem assim que era o referencial, todo mundo, uau, esse é o cara mais crente que tem. E ele começa o Salmo 73 dizendo: o Senhor é bom para Israel. Quanto a mim, quase me desviei, os meus pés quase que escorregaram. Por quê? Eu tive inveja dos ímpios. Eu tirei meu foco daqui, comecei a olhar para os ímpios e ver que eles parecem que não ficam doentes, são ricos, são prósperos, tudo dá certo para eles. E Asaf, aquele líder do louvor, vai relatando que ele quase se desviou, porque a inveja entrou nele, e ele começou a fazer comparação. Era também o que o povo de Israel, que eu acabei de citar, quando saiu do Egito fazia comparação do que eles estavam vivendo naquele momento com o que eles viveram lá no Egito. Irmãos, esse é um pecado muito perigoso. A inveja, ela desencadeia muitos outros. E se nós pegarmos principalmente ali os mandamentos, a gente vai ver que na maioria dos mandamentos, o pecado da inveja, da cobiça, porque a inveja me leva a cobiçar, a desejar o que é do outro. Você vai ver o Senhor dizendo assim: não roubarás, ou seja, aquele que cobiçou as coisas dos outros a ponto de pegar. Não adulterarás, não pegue a mulher, não pegue o homem do outro, é dele. E assim por diante. Não matarás, ou seja, a minha justiça é a que vale.
Irmãos, muitos outros pecados estão atrelados com a inveja, e a gente precisa fugir disso, porque isso nos afasta de Deus. Quando nós, meus irmãos, não entendemos a graça e a nossa exclusividade em Cristo, nós corremos o risco de fazer comparação o tempo todo. E hoje, nós até na escola dominical, domingo passado, estava falando sobre isso. A geração das redes sociais, né? Geração do Facebook. Uau, é muito fácil acompanhar a vida dos outros e fazer comparação. O problema, meus irmãos, é que no Facebook é tudo casca, é tudo máscara. Todo mundo é feliz, todo mundo viaja para o mundo inteiro, todo mundo tem casamento perfeito, todo mundo tem a família perfeita, todo mundo tem os filhos maravilhosos e engraçadinhos. O Facebook, irmãos, não mostra a realidade das coisas, mas se você começar a fazer comparação, você vai achar que a tua vida é uma porcaria, porque todo mundo vive uma vida maravilhosa e só tu que não. Essa é a verdade, e tudo isso vai alimentando a inveja, o desejo de ser igual. O mundo hoje, ele tira muitas pessoas da presença de Deus dessa forma, principalmente com a questão do consumismo e capitalismo. Olha o que o dinheiro pode fazer para você, é muito mais do que o teu Jesus pode fazer por você. Olha o que o dinheiro pode comprar, onde ele pode te levar, o que ele pode te dar. Perigos da comparação. E tudo isso vai gerando uma inveja. E você se torna uma pessoa afastada de Deus. Uma pessoa que fica até cobiçando as coisas que não eram para você. E não reconhece, claro, está atrelado ao que nós falamos sobre ingratidão, não reconhece as bênçãos que o Senhor já tem te dado. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Na lógica do mundo, sempre vai ter alguém mais rico que você, sempre vai ter alguém que tem alguma coisa que você não tem. Se você entrar nessa lógica mundana, meu irmão, você se perde, e o tombo é feio. Por isso, nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor, reconhecendo o que o Senhor tem feito na nossa vida, a bondade, a misericórdia, a generosidade dEle para a nossa vida, e assim nós seremos pessoas gratas, pessoas que não cairão no risco da inveja. E o Senhor, é claro, a parábola toda, Ele está principalmente falando da salvação. Ele está dizendo de uma maneira bem clara, você que é um crente há mais tempo, está 50 anos servindo ao Senhor, você não pode ficar bravo quando vem um camarada que passou 50 anos no mundão, aceita Jesus e recebe as mesmas bênçãos que você, o mesmo direito de relacionar com Deus que você tem, a mesma oportunidade de ir para o céu com o Senhor. É o exemplo do ladrão do lado da cruz de Cristo, né? O camarada aprontou a vida inteira, mas lá na cruz, no fim da vida dele, ele viu ali do lado dele, ali ele viu um rei, todo ensanguentado. Ele viu que muitos, até os próprios discípulos que andaram com Jesus, não viram. Porque ele olha para aquele homem ensanguentado, que apanhou, estava sendo humilhado, numa cruz do lado dele, que era bandido também, mas ele não vê Jesus como bandido, ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele vê um rei ali, e o Senhor olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é a graça do Senhor, e a gente não pode questionar. Muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão na igreja há muito tempo ficam bravas, né? Quando o Senhor vem e batiza uma pessoa que aceitou Jesus ontem com o Espírito Santo, quando o Senhor começa a abençoar, prosperar e fazer obras na vida de uma pessoa que se converteu há pouco tempo. Irmãos, nós precisamos olhar para nós, é o que o Senhor tem feito conosco, e celebrar tudo aquilo que o Senhor faz também na vida das outras pessoas. Eu não posso ser invejoso, eu preciso aprender a olhar para o próximo como meu irmão, como semelhante, como alguém amado pelo Senhor. E eu vou dar uma corrida aqui, né, o tempo está passando, nós precisamos também correr e fugir do risco da murmuração. A inveja, a ingratidão levam à murmuração. O versículo 11 diz assim, olha, quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Olha só aonde a ingratidão e a inveja levam a pessoa. O proprietário tinha
dada a oportunidade de trabalho para eles, eles tinham com que alimentar a família, o proprietário foi fiel, foi leal, porque cumpriu aquilo que havia prometido, mas a inveja que eles estavam dos outros fez eles focarem para tantas outras coisas e não olharem para a lealdade, para a pessoa, para a generosidade do seu Senhor. Meus irmãos, há muitas coisas que a gente precisa aprender aqui. Muitas vezes nós murmuramos contra Deus. Quantas vezes, acusamos Deus de ser injusto conosco, porque estamos cometendo os outros erros, pecado da inveja e da ingratidão. Nós perdemos o foco da lealdade do nosso Senhor. Nós perdemos o foco das misericórdias do nosso Senhor. E daí, quando nós tiramos o foco do Senhor, entra em cena a nossa própria noção de justiça. E a nossa noção de justiça, meu irmão, é muito diferente da justiça de Deus. Graças a Deus por isso. Você imagine se Deus agisse da maneira que a sua justiça ela é concedida. Imagine, se Deus se encaixasse na sua noção de justiça, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós estaremos aqui, porque o Senhor, Ele é justiça perfeita, mas Ele é amor perfeito, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é bondade. A nossa noção de justiça é muito diferente, e a nossa compreensão de justiça não compreende a justiça de Deus. Me explica, um Deus que se encarna para salvar o homem pecador, que tinha escolhido virar as costas para Ele. Não tem explicação, irmãos. Nós precisamos focar nesse Senhor e reconhecer que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é generoso, que Ele é amável, que Ele é leal. Isso nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Senão, nós vamos estar que nem a sociedade faz, marginalizando as pessoas o tempo todo, colocando as pessoas à margem, produzindo o tempo todo excluídos. E daí, um grande risco. Quando a gente já está nesse nível de murmurar contra o Senhor, nós nos desviamos. Se a gente não se arrepender e não consertar esse caminho, a gente se desvia. Porque aqueles que chegaram primeiro, que passaram mais tempo na vinha do Senhor, vendo a bondade dEle com todos os outros que iam chegando, eles foram os que saíram dali tristes, decepcionados, indignados com o Senhor. Já os outros que chegaram depois, principalmente os que chegaram por últimos, eles tiveram uma concepção muito mais louvável de quem era esse Senhor. Eles viram, nossa, esse Senhor é bom, esse Senhor é bom. Porque Ele percebeu que nós não estávamos vadiando, nós estávamos lá na praça esperando para ser contratados também. É questão de oportunidade. E mesmo faltando uma hora só, a generosidade desse Senhor foi tão grande, que Ele foi lá nos buscar, e nos abençoar, e nos pagar o denário que vai salvar o alimento do nosso dia hoje para a nossa família. Os que chegaram por últimos, viram tudo isso, todas as boas qualidades do Senhor. Os que chegaram primeiro, saíram de lá indignados, achando que aquele Senhor era injusto. Tudo isso acontece quando nós tiramos o foco do Senhor e colocamos o foco no denário. Quando nós tiramos o foco do Senhor e colocamos o foco nas coisas materiais. Quando nós tiramos a justiça do Senhor do centro e colocamos a nossa justiça. Nós cairemos nesses 3 erros e a queda será grande. Cuidado, fuja da inveja, da ingratidão e da murmuração. Ano de 2014, meus irmãos, é ano de vitória, é ano de sucesso. Seja mais grato. Para de cobiçar os outros, para de invejar a vida dos outros e para de murmurar, para de reclamar. Pelo contrário, começa a louvar, começa a agradecer e você vai ter uma vida de sucesso. Vamos se colocar em pé, nós já vamos encerrar essa palavra. Irmãos, a grande verdade é que o Senhor, Ele sempre dá muito mais do que nós merecemos. Se nós já estamos na vinha do Senhor, isso já é bondade, isso já é misericórdia, isso já é um privilégio maravilhoso que nós temos. Valorize a tua salvação, começa a valorizar mais a salvação,
Comece a valorizar mais o fato de estar na vinha do Senhor, e você será muito mais abençoado. Feche os olhos, eu quero orar por você. Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Deus, como é bom ouvir as tuas histórias e buscar entender o que tu queria nos explicar. Deus, nós entendemos que tempo na tua casa não quer dizer nada para a nossa salvação. Nós somos salvos pela tua graça, pela tua bondade, e é nisso que nós queremos apegar. É em ti, Senhor, é o nosso relacionamento contigo, é no reconhecer, desfrutar da tua bondade, misericórdia, generosidade. Deus, nós queremos estar focado em ti. Não nos deixe, Senhor, cair no perigo, Senhor, e nos riscos da inveja, da ingratidão e da murmuração. Afasta isso da nossa vida, e que nós venhamos ser diferente, nós venhamos ser diferencial, nós venhamos, Senhor, em 2014, Pai, ser muito mais abençoado, muito mais agradecido, muito mais, Senhor, fortalecidos em Ti, seguindo, Senhor, as Tuas orientações, alicerçados, Senhor, na Tua justiça, e tendo, Senhor, intimidade contigo, para assim também como nós fomos abençoados, podermos abençoar as pessoas que nos cercam. Deus, dê sabedoria, graça, entendimento para a tua igreja fazer a diferença hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor que foi generoso conosco. Aleluia! Glória ao nome do Senhor.